Vamos dar prosseguimento, então, para essa parte do método sobre o qual eu falei, que versa sobre investimentos. Tá? Provavelmente a gente termina daqui a pouco, por isso que eu pedi para começar às 19 horas. São dois motivos. Primeiro, que já está terminando, é pouca coisa que eu tenho para falar para terminar. E segundo, que eu estava numa reunião até... Eu sabia que ela ia terminar depois das 6 horas, só não sabia quando ia ser. Então, terminou ainda agora, 6h20, 6h25. Foi só o tempo de eu ir fazer um lanche rapidinho e voltar para cá. Então, vamos dar início. A gente havia parado aqui nos comentários aqui que eu tirei de alguns livros, tendo terminado com o Mário Haufeld. Eu tinha comentado que ultimamente ele não tem muito aparecido, pelo menos eu não tenho visto. Ele é um professor de Universidade Federal, se não me engano, do Paraná ou Santa Catarina, alguma coisa assim. Tá? Então, vamos seguindo para o próximo, que é esse livro do Gustavo Cerbasi, Investimentos Inteligentes. Esse livro tem uma história bem interessante. Eu estava participando de um amigo oculto, e aí, quando eu vi a pessoa que eu tinha tirado, me ocorreu presentear com um livro sobre finanças pessoais. Aí eu comprei o livro, vim para casa e fiquei folheando o livro e vi que ele era muito bom. Aí me deu vontade de comprar. Então, a ideia era de presentear, presenteei, e logo depois, assim que possível, consegui comprar um para mim. Ele é um livro muito bem escrito e, assim, em termos de discurso mesmo, né? Eu tenho a impressão que ele deve ter sido escrito por uma equipe bem grande, e o Gustavo Cerbasi ele fez só um alinhavo, digamos assim, final, para deixar mais ou menos com o jeitão dele. Né? O Gustavo Cerbasi ele deve estar agora com uns 40 e poucos, e ficou muito famoso na década de 1990, quando ele conseguiu se expor na mídia em função de ter atingido, naquela época, o primeiro milhão dele. E tinha uma característica, acho que eu cheguei a comentar na terça-feira. Ele morava com os pais, trabalhava no setor financeiro, então ele entendia bem sobre investimentos, e ele pegava 65% da renda dele, aproximadamente, e mandava para investimento. Então, é uma taxa de poupança bem alta. Vocês vão ver aí que, para a gente separar 5, 10, 15% da renda mensal todo mês, já é muito difícil. 65% realmente você tem que ter poucos compromissos financeiros, e era o caso dele. Né? E outro dia eu até assisti a um vídeo onde ele falava sobre essa reportagem, saiu na revista Você S.A., por acaso, eu até tenho uma cópia dessa revista, eu era assinante na época. Ele deixou claro que a terminologia milionário, né, ela, naquela época, década de 1990, então a gente tem aí o quê? Mais de 20 anos para trás, R$1 milhão era um dinheiro bastante considerável. Hoje em dia não é tanto. Tem até um post aí que eu fiz uma vez no meu Instagram, que existem mais milionários da Bolsa do que se possa imaginar. Não é uma tarefa muito difícil. Normalmente a galera planeja aí para uns 10 anos e consegue, e normalmente consegue antes desse prazo. Que uma das coisas que vai ser falada aqui, se não me engano, até pelo próprio Cerbasi, que eu tirei, na medida em que você vai prosseguindo, muita coisa você vai aperfeiçoando, e esse atingimento de metas, digamos assim, ele se torna mais fácil. Então, é algo assim muito provável, você começar a poupar e atingir 1 milhão. E aí, o que se diz também, ainda não cheguei lá, né? O que se diz também é que do primeiro para o segundo milhão é bem mais fácil.
né? Porque R$ 1 milhão, embora relativamente não seja muita coisa, que é o que ele deixou claro naquele vídeo, você tem aí, brincando, talvez de 8 a 12 mil reais de rendimentos, se você quiser, sob forma de dividendos todo mês. Então, é como se você tivesse uma verba para investir de 10 mil reais, aproximadamente, todo mês, com esse 1 milhão. Então, é algo razoável, né? Então, o que se diz, o que eu já ouvi por aí é menos de um ano para você ir do primeiro para o segundo. Então, vai embora. Bom, então, se não me engano, são duas lâminas, né, sobre esse livro. Ele tem um começo muito interessante, porque ele usa o início do livro para definir o que são investimentos. Então, uma coisa que ele deixa claro lá, se não me engano, ele fala sobre isso no livro, é que muito se fala sobre investimento usando a palavra investimento de uma maneira um pouco errada. A impressão que esse ventilador deve estar atrapalhando aí. Usando o termo investimento de uma forma errada. Então, alguém vai fazer um curso, aí diz lá, investimento do curso, R$ 600. Né? Isso leva a uma certa banalização do termo investimento. Então, tem essa questão que ele acha que a palavra é mal usada em determinadas maneiras, e uma outra também, explorando um pouco mais a criatividade, de que você fazer investimentos não necessariamente é no sentido trivial que a gente possa pensar, né? Renda fixa, renda variável, através de instituições financeiras, etc. Então, outro dia eu fiz um exercício em sala, na época que era presencial ainda, eu tive sorte de ter um dos alunos, alguém que tinha uma boa ideia sobre como vender carros, né? Comprar carros para vender. Então, a gente simulou lá uma operaçãozinha de comprar um carro para revender, em questão de... Eu não vou lembrar dos números agora, mas a gente simulou lá um carro qualquer que tivesse valor de mercado de R$ 50 mil, por exemplo, e alguém conseguiria, por um motivo qualquer, que pode ser recuperação de seguro, ou comprando de alguém com dificuldade, alguma coisa assim, um valor bem baixo, de 30 mil, por exemplo. Você empatava 30 em algo que o mercado estaria avaliando por 50, mais ou menos. E aí você colocaria mais um dinheiro em cima, do tipo, fazendo algum tipo de reforma, se fosse o caso de um carro recuperado do seguro, algum tipo de beneficiamento, de pintura, esse tipo de coisa. E aí, sei lá, gastava mais uns R$ 5 mil. Então, você colocaria 30 mais 5, 35 para vender por 50. A gente fica pensando que, por exemplo, um lucro de 15 em 50, sei lá, a gente estimular uns 4, 5 meses para isso acontecer, desde a data que você compra o carro até a venda, isso dá um retorno absurdo, né, de, sei lá, 6, 7, 8% ao mês. Então, ele dá alguns exemplos, como eu acho, né? Alguém que empata dinheiro numa carrocinha de pipoca, por exemplo, para obter renda com isso, ou não necessariamente ele fazia a própria pipoca, mas comprar o carrinho e locar para alguém trabalhar para ele, que aí a própria pessoa ainda ganha dinheiro, ele recebe algum dividendo daquilo, alguma coisa assim. Então, é um livro bem interessante mesmo, chamado Investimentos Inteligentes. Então, eu peguei aqui algumas coisas que eu queria dar uma comentada. É improvável que alguém aprenda a decidir boas compras de ações antes de conviver com perdas nesse mercado. Eu não sei se o que ele quis dizer aqui é perda mesmo, ou se é perda potencial. O que é uma perda potencial? Você investe R$ 100 mil num mês, e no outro mês aquele R$ 100 mil está com uma cotação de R$ 80 mil, né? Então você tem um ajuste no preço de 100 mil para 80 mil, aí você fica com a impressão de que perdeu 20 mil. Então, isso não é efetivamente uma perda, né? Você caracteriza uma perda quando você efetivamente entra no mercado com 100, ele baixa para 80 e você sai dele, vende, né? Então, quando você
vende o que você comprou por 100 por 80, você efetivamente teve uma perda de 20 porque você vendeu. Agora, manter aquele valor de 80, ou esperar essa oscilação fazer com que o valor volte para 90, para 100, para 110, etc. Essa volatilidade ela é muito comum. E pode ser que ele tenha querido falar sobre isso, né? Você ver os saldos diariamente ou semanalmente e ficar preocupado com aquele sobe e desce. Tem até uma piada que eu acho que é interessante, eu não sei se é verdade, mas pode ser que tenha sido. Foram fazer aí um campeonato para ver quem tinha mais rendimento na Bolsa de Valores. E aí, passado lá um período, sei lá, 3, 4, 5 anos, aí fizeram as contas e acharam um vencedor, alguém que tinha tido os maiores retornos. E aí, tendo procurado essa pessoa, descobriram que ela tinha morrido. Mas como assim morreu? E aí é que está a questão da piada. Justamente por ele ter morrido e não ter mais feito ajustes na carteira, nem comprou, nem vendeu nada, simplesmente deixou lá, ele acabou ganhando. Porque ao longo do tempo é praticamente impossível você perder dinheiro, né? Tem aí o livro do Jeremy Siegel, Investimento no Longo Prazo, que fala que quanto maior for o prazo, né, quanto maior essa observação de determinados valores, você pode ir no Ibovespa e ver, né? Quanto mais você afastar o ponto de observação de entrada e de saída, mais você vai ter um resultado melhor. Então, de qualquer forma, fica um gosto amargo na boca você ver aquela coisa toda acontecer, né? Dá para ter aí essa manifestação de 7, 8 de setembro, não sei quando é que vai ser. Então, isso tudo abala muito o mercado. Quem já está na Bolsa aí, entrou há pouco tempo, 5, 6 meses, 1 ano, pode perceber aí o mercado pode dar uma reviravolta qualquer e a pessoa participar aí de um certo desespero, né? Mas o tempo vai te mostrar que esse tipo de coisa, na verdade, são oportunidades, né? Então, você não só não tem que se preocupar, como talvez tem que se preparar para, se isso ocorrer, aproveitar a oportunidade de compra. Então, é o que dizem aí as pessoas que mais ganharam dinheiro com Bolsa de Valores. Multiplicar riqueza e zelar pelo futuro, lembrando até que é um termo dele, ele costuma associar o termo investimento à multiplicação e o termo poupança à soma, né? Então, é interessante a gente ter essa ideia do poder da multiplicação. É um termo que ele, por exemplo, nos livros dele, ele usa muito para investimento. Você vai multiplicar o dinheiro. Multiplicar riqueza e zelar pelo futuro de maneira simples e planejada. Enriquecer é uma questão de escolha pessoal. Então, aqui é um outro ponto que eu acho interessante a gente comentar. É dele também essa frase, pelo menos é dele, eu ouço ele falar, que enriquecer é uma questão de escolha, né? Então, é muito simples, é tão simples quanto isso que a gente está ouvindo, né? Se você quiser, é só você optar por isso e você consegue enriquecer. É óbvio que você tem que fazer algumas coisas, né? Você tem que investir, você tem que ter um planejamento, você tem que estudar esse assunto e tudo mais. Mas, sim, é uma questão de escolha. Eu ia dizer agora que não é bem uma questão de quantidade de dinheiro que você coloca, mas de tempo que você deixa. Mas eu ontem fiz a transcrição de um vídeo. Eu, infelizmente, não tive condições de fazer o resumo para a gente falar aqui, até porque essa apresentação está toda pronta. Mas teve um experimento, o nome dele é Baster, B-A-S-T-T-E-R, Baster. O símbolo da empresa é um cachorrinho. Se não me engano, ele é um médico e ele é super grosso. Às vezes ele está num evento ao vivo, alguém faz uma pergunta que ele não gosta de responder, ele dá bronca, esse tipo de coisa. E ele demonstrou uma coisa que eu achei interessante. Ele pegou 2 pessoas, um que consegue retorno alto, tipo 14% ao mês, mas poupando apenas R$1.000 por mês em 1 ano. Ele perde para o cara que poupa R$2.000 por mês, quer dizer, o dobro, e com uma taxa menor de 10, 8% ao mês. Então, ao ano. Então, ele deixou isso bem enfático, e é uma coisa que está um pouco contra o que eu pensava, que eu acho que realmente
tempo e taxa vão fazer muita diferença para você. Mas esse Baster deixou isso claro, que o esforço inicial ele é muito importante no sentido de você colocar muito dinheiro, o máximo possível. Né? Então, às vezes você tem uma poupança guardada, às vezes você tem um terreno em algum lugar que você pode vender e transformar isso em investimento, está na expectativa de receber uma herança, então já pode deixar isso mais ou menos programado para entrar para um determinado investimento, etc. Então, inclusive, ele fala que não é nem o fato, o investimento é uma coisa importante, ele fala que o trabalho é uma coisa muito importante, porque do trabalho você vai tirar o rendimento para poder jogar para o investimento. Então, obviamente não existe orçamento sem dinheiro, então não existe investimento sem você colocar o dinheiro lá. Aí ele dá muita atenção para isso. Aí ele fala que, de repente, pode ser mais vantajoso, em vez de você ficar estudando muitos investimentos para obter taxa, que é uma coisa que eu ainda penso, quanto mais você estudar, mais você vai entender como tirar taxas mais altas do mercado. Mas ele explica que é o seguinte, às vezes no início nem tão é importante a taxa, mas a quantidade de dinheiro que você coloca. Porque quanto mais no início esse dinheiro tiver, mais ele vai fazer um estrondo lá na frente. Um dos últimos slides aqui vai mostrar isso. Tá? Bom, então eu gosto de defender isso aqui. Eu acho que enriquecer, aumentar patrimônio líquido é sim uma questão de escolha pessoal. Tá? É claro que isso vai demorar, quanto menos for o recurso que você tiver, isso vai demorar mais. Mas se você pensar em termos de 10 anos, por menos que você tenha investido no início, lá pelo terceiro, quarto, quinto ano, alguma massa de dinheiro já vai ter lá. É claro que eu não estou falando aqui de você ficar poupando R$10 por mês e esperar ficar milionário em 10 anos. Né? R$10 por mês não deve dar. Mas é razoável que você comece com R$10 e aí isso te dê estímulo para passar para 20, para passar para 50, para passar para 100 e assim por diante. Tá? Então, eu ainda penso isso, que é uma questão de escolha. Bastando para isso gastar menos do que você ganha, aqui está muita ênfase no orçamento, né? Aquela torneirinha que eu tinha falado do estilo de vida, então você tem que regular o seu gasto para o seu estilo de vida, quer dizer, o seu presente, para que você possa jogar dinheiro para o futuro. E você faz isso através do orçamento. E investir com qualidade é a diferença, ou seja, você provocar um saldo para investir, e essa qualidade aqui acaba sendo, no meu entender, uma taxa boa. Né? Então, na terça-feira, eu deixei claro lá que conseguir 1% ao mês não é uma tarefa muito difícil. Talvez seja no iniciozinho, mas conforme você vai tendo informação, por exemplo, se você gosta de fundos imobiliários, como é o meu caso, porque eu gosto muito de receber os proventos do fundo imobiliário, naturalmente você vai começar a procurar informação sobre isso e vai ver que tem determinados fundos imobiliários que pagam mais do que os outros. Então, é uma questão de escolha sua, sair de um e ir para o outro. Tá? Então, esse investir com qualidade e diferença, na minha opinião, tem muito a ver com taxa de retorno. Então, você pode efetivamente ficar uma boa pessoa de obter aí 1%, 1,2%, 1,5% ao mês nos investimentos. Se você fizer hoje planos de investimento para a sua vida futura, é provável que seus planos produzam mais bons resultados ou aconteçam com menos tempo do que você consegue prever. Então, isso que cheguei a falar aí alguns minutos atrás. Se você faz um determinado planejamento, fica nele e estuda o assunto, você vai ver que não vai ser muito raro você bater esse seu planejamento para mais, né? Você passar o planejamento. Então, eu tinha planejado chegar com 2 anos com R$8.000. E aí você vai ver, você chega lá com 9.500, com 10 mil, porque, sei lá, você está lá no intuito de agir dessa maneira, qualquer dinheirinho extra que você consegue, você coloca. Tem um cara que ele entrou para a Bolsa acima dos 50 anos, e ele já passou dos 60, tá, um pouco depois de 60 anos, mora nos Estados Unidos, investe na Bolsa aqui no Brasil, e faz consultoria de finanças pessoais de lá, da casa dele lá nos Estados Unidos.
E ele falou que o plano dele, que era de 10 anos, ele acabou atingindo entre quinto e sexto ano de atingir 1 milhão. E o que ele falou? Ele podia, se não me engano, ele começou com 100 ou R$ 200 por mês. Mas veja bem, ele já estava com 50 anos de idade, então era o dinheiro que ele tinha da renda dele. Investir 100, 200 por mês. Só que ele ficou nesse reme-reme, né? 100, 200, 100, 200, 100, 200. Aí ele viu que a coisa estava crescendo, ele se estimulou, ele teve estímulo para trabalhar fim de semana, por exemplo. Então, ele fazia um extra no fim de semana, tinha mais 200, mais 300, alguma coisa assim. Aí ele no vídeo dele, ele começa a rir, ficava feliz, fala, pô, então não era mais 100, 200 por mês, eram 500, eram 600, porque, sabe, e aí ele pegou um momento lá, ele vendeu o carro dele, aí ele pegou aquele dinheiro daquele carro e colocou no investimento, aí a coisa começou a crescer com mais volume e assim por diante. Então, isso realmente acontece. Tá? Então, é interessante você ter um planejamento para você bater o seu próprio planejamento. Isso é bem, bem bacana mesmo. Pois, ao longo dos anos, você os refinará, né? Você vai refinar a sua capacidade, essa questão da qualidade aqui do investimento, né? Você vai vendo que melhores investimentos você tem para poder ir para eles. Com o acúmulo de conhecimento que eu obtiver. Então, como é que você vai acumular conhecimento? Lendo, assistindo a vídeos, fazendo pesquisas, fazendo seus primeiros investimentos. Como eu disse, com R$ 20, isso que eu sei hoje, você consegue verificar na prática com R$ 20 só. Entendeu? Então, eu tiro um pouco do medo que eu possa vir a ter com base em conhecimento. Né? Então, o próprio conhecimento diz, você para ir para a renda variável, que é um mundo de sobe e desce, né? Deixei isso claro bem aqui no início, quando falo de perda, você faz experiências com pouco dinheiro, entendeu? Então, você vai ver aquele 20 chegando a 22, depois ele chega para 15, depois vai para 21, fica naquele sobe e desce, e você começa a perceber que, em momentos de baixa, se você botar ali 2, 5, R$ 10, 20, alguma coisa assim, quando ele sobe com muita força, porque você aproveitou o momento de baixa para comprar. Então, você vai aos poucos pegando essa mania e vai, já estou começando a entender como é que é. Aí você vai colocando mais dinheiro e vai embora. Tá? Tiago Coutinho, diga. Levantou a mão por acidente? Ok. Tá, beleza, sem problema. Bom, então, na minha opinião, esse conhecimento é que vai fazer você ter essa qualidade de investir, a diferença de um orçamento bem feito que você faça. Né? Então, eu acho que vai falar depois aí, a regularidade é muito importante. Então, vamos supor que você decida colocar para investir R$ 10 por mês. Para mim, é um plano perfeito. Tá? Porque isso que você vai ver com R$ 10 é como se você estivesse colocando 1.000, é como se você estivesse colocando 10.000 todo mês. Né? Então, o efeito da composição dos juros, da obtenção de dividendo, vai acontecer ali. Hoje de manhã eu troquei uns zaps aí com o professor Simval, que hoje não vai poder estar aqui. Ontem foi pagamento de dividendos da Petrobras. E ele tem muitas ações da Petrobras, né? Ele estava bem feliz ontem. E minha esposa também tem 300 e poucas ações da Petrobras. Ontem, dia 25 de agosto, eu fui ver hoje, que eu não sabia, estava lá dividendo da Petrobras, uma boa grana. Né? Então, dividendo é uma coisa muito bacana quando você começa a receber. Né? E se você acha que isso é uma coisa muito legal mesmo, os fundos imobiliários dão dividendos todos os meses. Né? Alguns fundos imobiliários, eles estão te pagando aí dividendo na casa, perto aí dos 1% ao mês, às vezes até mais de 1% ao mês. Alguns bons fundos imobiliários estão pagando 0,7%, 0,8% ao mês. Tá? Então, isso é uma coisa que você já pode começar a experimentar já, e não precisa de muito dinheiro. Você vai receber 1% ao mês, mesmo investindo R$ 20. Tá? Só que 1% em cima de R$ 20 vai ser um valor pequeno, mas você já vai começar a entender 1, 2, 3, 4 meses depois, falar, caramba, é assim que funciona. Entendeu? Então, parte do teu 13º você já vai colocar lá, parte do dinheiro das férias você vai
colocar lá. Vai fazer um bom orçamento para sobrar mais dinheiro, que é o que o Baster falou, né? Você tem que ter trabalho para ter renda, para poder ter dinheiro para enriquecer. Então, vamos lá. Investir. Se sugiro algo em torno de 15% da renda, mais ou menos. Então, lembrando que ele, o caso dele, ele investia 60%, 65% quando era solteiro, tá? Eu acho que começar com 15% talvez seja meio puxado, se você ainda não tem essa cabeça de tirar a parte do seu dinheiro e mandar para a renda, tá? Então, sei lá, começar com 3%, 5% é bacana, sobe para 8%, 10%, depois vai para 12%, 15% e assim por diante. Agora, no momento, eu estou pagando aí algumas dívidas, eu não estou conseguindo, mas eu estava quase chegando lá, uns 20% por mês. Estou vivendo um período que deve ir, se não me engano, até outubro, que o meu orçamento está muito comprometido com algumas obrigações que eu tenho. Então, novembro, dezembro, eu já vou dar uma respirada e já vou voltar para esses em torno de 20%. Cara, eu sacrifico o meu presente, mas o meu futuro agradece. Tá? Então, está aqui uma ideia de taxa de poupança, quanto você pode tirar da renda para investir. A receita que melhor funciona para plano de longo prazo é a regularidade, isso que eu falei que ia ser dito aqui no futuro, tá? Nos slides seguintes. Então, sei lá, vê o teu orçamento e procura ver, mesmo que um valor baixo, mas que você possa fazer todos os meses, né? E, sei lá, vamos supor que seja R$10 por mês, e você vai fazer R$120 por ano para fazer compras de valores na Bolsa de Valores. Então, de repente, se você tem uma ideia que é 120 por ano, e num determinado mês, em vez de 10, você quiser gastar 50, 60 para comprar algo um pouco melhor, né, você fica alguns meses depois sem comprar. Né? De modo que, ao longo do tempo, nos 12 meses do ano, vai completar lá os 120 que vai ter dado, os 10 por mês. Então, regularidade. Para ter regularidade, interessante é o orçamento, como estava sendo dito aqui no início. Ó. Gastar menos do que você ganha. Então, ter essa ideia que você vai ter um orçamento, fazer sobrar dinheiro para isso, que o orçamento ajuda nos investimentos, para poder provocar essa regularidade. Siga um plano, isso é importante, você ter, né, saber matemática financeira para fazer projeções, de poupar regularmente o valor que sai do seu orçamento e saiba que corresponderá a um tijolo importante do seu grande castelo da fortuna. Eu acho isso aqui bem interessante, né? Porque eu falei, né? Minha esposa recebeu uma grana bacana agora de dividendos. Eu tenho poucas ações da Petrobras, então eu só recebi R$19, se não me engano. Né? Mas eu estou super contente, porque esses R$19 são fruto de um investimento que eu fiz e que eu estou recebendo. Tem uma empresa hoje, dia 26, me pagou 18 centavos de dividendos. Na verdade, foram juros sobre capital próprio. Eu acho que foi a Itaúsa que pagou hoje, se não me engano. Cara... Hoje foi Itaúsa sim, professor. Itaúsa, pois é. E no Banco Inter, se não me engano, que eu tenho um pouquinho de Itaúsa, entraram lá 18 centavos. Cara, eu estou muito feliz. Até o celular avisa, quem tem conta no Inter, né? Quando entra dinheiro, ele, tem dinheiro entrando na sua conta. Exatamente. Para mim foi 12, professor, 12 centavos. Não, tá então, valendo. mas assim, eu não sei se você sente o que eu sinto, mas eu fico muito feliz, eu não ligo, sabe? Os fundos imobiliários estão me dando mais de 1.500 por mês, mas quando eu recebi, são 18 centavos que eu plantei lá atrás, entendeu? Exatamente. Então, cara, começa centavos no início, passa para R$1, R$2, R$3, a coisa vai embora, é só você ter regularidade. Né? Eu acho que é muito gratificante, professor. Assim, desculpa interromper, mas não tem problema, não tem problema. Simplesmente pelo fato de, por exemplo, de você ver que o dinheiro está trabalhando por você. Exato. Por exemplo, você está dormindo e meio que você está ganhando dinheiro simplesmente pelo tempo passar, sabe? É muito legal esse tipo de coisa, acho muito bacana. Eu estava conversando com uma pessoa que eu atendo pela internet e estava falando que eu tinha recebido R$200 de dividendos de um fundo imobiliário lá. Aí ela fez essa comparação que você acabou de falar. Pô, Luiz, você está simplesmente por ter o dinheiro lá, você está ganhando R$200, praticamente sem trabalhar. Tudo bem, eu trabalhei para ter o dinheiro, para ter ele lá atrás, ok. Mas ela estava falando de uma pessoa que fazia massagem nela, tinha um problema de coluna, alguma coisa assim,
e ela pagava uma sequência de sessões muito grande para a pessoa ganhar 200, 300, 400 reais. Então, a pessoa, para ir na casa dela e trabalhar várias horas, ela ganhava isso. Aí é uma coisa interessante, isso que você acabou de falar, né? O dinheiro trabalhando para você. Tem até uma abordagem que chama o dinheiro de exército, né? Até que ontem foi dia de soldado, né? Quem fez prova de ética, até botei uma pergunta lá sobre uma questão de da ética para o militar, alguma coisa assim. Ele fala para você encarar o seu dinheiro como um exército, né? Então, a ideia é você ter cada vez mais soldados para que esses soldados tragam recursos para você. É o que ele usou aqui na figura do tijolo. Você vai colocando um tijolo para você construir a sua fortaleza. Então, assim, eu realmente fico muito feliz. Qualquer que seja o rendimento, eu vou ficar muito feliz. Tá? Também tem uma outra questão que, por exemplo, eu estava me deparando esse final de semana com uma amiga, no caso, que eu tô, assim, bem semelhante com você, só que, obviamente, só com uma pessoa, né? Meio que prestando uma consultoria financeira, né, de gestão financeira para essa minha amiga, que ela Muito bem. começou com investimentos e se apaixonou, assim. Aí ela veio com a seguinte questão para mim: poxa, mas eu vou ter que, tipo assim, imobilizar R$ 200 para receber, sei lá, R$ 2 de dividendo ou R$ 2 de valorização. Aí o cara, sim, você vai ter que mobilizar esse dinheiro e vai receber, tipo assim, proporcionalmente esse dinheiro, mas relativamente muito pouco, digamos assim, como é que eu posso explicar? Para você pode ser muito pouco, esse rendimento, essa valorização, esse dividendo. Mas você tem que pensar que, cara, você não está perdendo R$ 200 por imobilizar ele. Você está simplesmente jogando ele para gastar ele lá na frente, e simplesmente por você não gastar ele agora e gastar depois, você está sendo remunerado por isso. Você Sim. continua com os R$ 200, entende? Acho que vai um pouco por essa lógica também, a questão do investimento. Sabe? Muita gente vê como se tivesse perdido o dinheiro que está investindo, mas não, cara, continua sendo seu, sabe? Eu queria. Agora. Tem uma lógica de aumento de volume do rio desde da nascente até a foz. Eu não sei qual é, mas eu queria estudar, né? Porque se você for na nascente do Rio Amazonas, eu não conheço a nascente do Rio Amazonas, mas deve ser uma coisa pequena, né? E aí aquilo vai ganhando volume ao longo do tempo, ao longo dos quilômetros que ele vai atravessando. Então, a ideia é mais ou menos essa. Eu vou falar de um fundo de previdência hoje, que eu fui ver o saldo, está com 288 mil, o meu fundo. Eu comecei ele colocando R$ 50 por mês quando eu era estagiário em Furnas. Né? Eu ganhava 250 e colocava 50. Imagina, desde os meus 30 anos até agora, já se passaram 26. Quanto eu não tive de tentação para usar esse dinheiro para alguma coisa. Mas estava na minha cabeça isso que o Felipe acabou de falar aí, tentando convencer a amiga dele. Você tem que olhar para frente, porque é lá na frente que vai estar o resultado. E se você fizer pequenas experiências, entendeu? Nem precisa desses 200, você pode fazer experiência com 20, R$ 30, é a mesma experiência, não muda nada. Você vai fazer as contas, você vai ver as mesmas taxas, você vai estar lá ganhando 1% ao mês. Aí você começa a ver quem está investindo em poupança em CDB, que está ganhando 0,1, 0,1,5, 0,1,8, e você ganhando 1,1, 1,2. Pô, cara, é por aí o negócio, tá? Então vamos lá. Essa experiência você consegue com R$ 20, não tem problema. Professor, Uhum. mas sobre essa história do dividendo aí da Itaúsa, por exemplo, que assim, na minha cabeça, quando recebe dividendo de fundo imobiliário, eu acho ok, ok não, né? Eu acho legal, porque essa é a ideia muito por trás do fundo imobiliário, você vai uma parcela ali de aluguel indiretamente. Sim. Agora, não sei, dividendo de ação, para mim, não é eu acho que você mesmo já falou isso uma vez, que tem algumas pessoas alguns especialistas que falam que o pagamento do dividendo é falta de reinvestimento na empresa. E assim, quando você trabalha no mundo corporativo, você vê que existe muito desejo de se fazer pouco dentro da estrutura da empresa. E o pagamento do dividendo me parece uma delegação dessa responsabilidade. Eles chegam e falam, não, mas a gente deu dinheiro para os investidores. Eles querem o dinheiro. Será que querem mesmo?
assim, se o preço da ação duplicar, vai ser bem melhor do que pagar um dividendo de 1 centavo em cima de uma ação. Então, João Pedro, tem várias teorias assim sobre isso, né? Várias teorias não, várias abordagens. O Fábio Holder, que é um daqueles que eu falei na aula passada, o jovem lá de Brasília, ele defende muito isso que você acabou de falar, de que quanto menos a empresa desovar rendimento, ela pode pegar aquele dinheiro e colocar nas operações e gerar mais valor para a empresa, a consequência vai ser um aumento no valor da ação em função das operações da empresa, né? Então, essa é uma abordagem que, inclusive, o Buffett gosta também, porque a empresa dele, a Hathaway, ele não paga dividendo. Ele adora receber dividendo, mas a empresa dele, ele não paga dividendo. Por quê? Ele sente que ele tem uma expertise muito boa de uso daquele dinheiro e ele, através das operações da empresa dele, ele vai gerar muito valor para a empresa. Então, ele fala, se você quiser dividendo, você se desfaz de ação. Praticamente é a mesma coisa, né? Você pegar parte do dinheiro que a empresa te dá sob forma de dividendo, ou você pegar uma ação e vender e pegar aquele dinheiro, pode ser encarado como a mesma coisa. Eu acho, inclusive, que contabilmente não é a mesma coisa e nem filosoficamente, mas depende muito da abordagem, né? E tem empresa, por exemplo, como é o caso das elétricas, que eu estou muito interessado em empresas de energia elétrica, né? Elas não têm muito para onde crescer. Tem um faturamento grande, paga as despesas, sobra dinheiro em caixa e desova. Ontem eu assisti a um vídeo que falou muito sobre a Vale, né? Que a Vale está com caixa absurdamente grande, então perspectiva de pagar muito dividendo daqui para frente. E ela já tem pago muito dividendo, ela passou um tempo sem pagar muito dividendo, aí ela tem pago muito dividendo ultimamente e parece que vai pagar muito mais. Então, isso depende muito, tem políticas de dividendos. Lá nos Estados Unidos tem uma terminologia de ações aristocráticas, se não me engano é esse termo, ações aristocráticas. São ações que por 20 ou 30 anos, eu não lembro, seguidamente pagam dividendos mais do que no ano anterior. Então, ao longo de 20, 30 anos, um período grande, ela paga num ano mais dividendo do que pagou no ano anterior. Pode ser 1 centavo, pode ser 10 centavos, pode ser $1, mas paga mais do que no ano anterior. Então, isso depende muito também da nossa postura perante os investimentos, para que você quer o investimento. Normalmente, quando alguém mais jovem, como é o caso de vocês, os dividendos não são tão interessantes como seriam o potencial de crescimento. Por quê? Porque você não vai usar... Se eu quero dividendo, põe em fundo imobiliário. Isso que eu entendo. Isso que eu não Sim. Eu concordo com você. Por exemplo, como eu tenho uma ideia de fundo imobiliário, de dividendo, eu tenho preferência. Todo dinheiro novo meu vai para fundo imobiliário, né? Mas eu tenho tido vontade de estudar ações de crescimento. Você citou o exemplo das empresas do setor de energia, que eu acho que até faz sentido, porque eles não têm muito para onde crescer. Sim. Será que já estão na hora de não ter muito para onde crescer? Por exemplo, o exemplo da Vale. A Vale é uma empresa que você pode dizer que não tem para onde crescer realmente. Ela é como é ali e foi. Agora, a gente sabe que deu o escândalo dela lá, porque se tivesse mais um funcionário, se tivesse mais estrutura, se tivesse um reinvestimento ali, será que não tinha evitado uma perda absurda que a empresa sofreu? Possivelmente. Então, eu acho que todas as empresas estão tão longe do seu ideal potencial que dar dividendo parece meio que delegar função. Entendi. Mas realmente, é uma questão de opinião. Sim. Isso que você acabou de falar tem, assim, pelo menos a minha leitura, tá, João Pedro? Tem muito a ver com o que a gente estuda em ética, com lucro ético, né? E aí tem algumas empresas na Bolsa que fazem parte de um índice chamado ISEE, né? Que são empresas, digamos, socialmente responsáveis. Então, tem até alguns vídeos que eu já vi para que as pessoas, escolhendo esse tipo de empresa, estão indo mais ou menos nessa direção do que você falou, que eu acho que é muito importante. Mas é algo que a gente vai pegar ao longo do tempo, entendeu? Que tipo de investidor eu quero ser?
alguém que não liga para que tipo de empresa que vem o dinheiro que eu estou ganhando? Ah, não quero nem saber, né? Tem o Barça, aquele senhorzinho, ele falou que ele não gosta de empresas que lidam com frigorífico, por exemplo, porque está relacionado à criação e matança de animais, aquela coisa toda. Então, isso tem Tem toda a história dos valores, né, da pessoa. Exatamente. Então, por exemplo, ele não gosta disso. Então, isso é muito interessante. Tem um ex-aluno meu que se tornou milionário aos 30 anos, ele já veio aqui fazer uma palestra uma vez em alguma turma. Ele falava que ele, embora as ações da Taurus sejam muito boas, rentáveis, né, ele não investia, porque era uma coisa de arma, matava gente, tal, tal, tal. Então, é algo que a gente vai pegando com o tempo, entendeu? E aí você vai se forjando dentro do que você quer. E aí você vai direcionando, né? Agora, precisa de tempo para você entender essas questões, de participar de rodas de conversa, de assistir a programas, de ouvir opiniões para ter a sua. Então, você, de qualquer maneira que você quiser estar, vai ser interessante, porque vai ter um ramo que você vai poder se dedicar e estar bem de cabeça. Isso que você falou, achei muito importante. É algo, assim, interessante. E mais do que ético e caráter, eu sinto que, às vezes, também, a ética e o caráter pode ser usada também para você, objetivamente, ver se a empresa tem um potencial evolutivo. Porque o mercado, ele nem sempre reflete de forma fidedigna, na verdade quase nunca reflete as coisas de forma fidedigna. Eu recentemente, já não tão recentemente, né, por causa da quarentena, mas antes da Covid, abriu a Local Web. Cara, eu sou técnico em programação, já trabalhei com a Local Web em diversos clientes durante muito tempo, antes de abrir o capital. Cara, a Local Web é péssima. A Local Web é o pior serviço de hospedagem que eu já vi. O atendimento do cliente deles é horrível. E eles abriram um capital e a galera olha e fala, empresa de tecnologia, investe. Esse produto é uma bosta, eu nunca vou comprar isso. Nem que esteja rendendo muito. É por aí. Ó, pra você ver, não exatamente na linha que você falou, mas mais ou menos na ideia geral, né? Eu tenho animais aqui em casa, eu tenho uma gata hoje, já houve 2 outras gatas que faleceram há alguns anos, a gente ficou triste com a morte dela e tudo. Então, a gente aqui em casa gosta de animais. E aí eu soube que a Pet abriu, né, capital e tem ações em bolsa e tudo. Então, assim, para quem tem animais em casa e faz compras na Pet, isso aqui é um tipo de coisa interessante, né? Você ter ação de uma empresa onde você consome o produto. Aqui no supermercado que fica atrás de casa tem um Pão de Açúcar. O pão é de açúcar, mas os preços são salgados, vocês devem saber, né? Então, é uma empresa que é o supermercado com preços muito caros. Eu já tive uma ação no Pão de Açúcar. Mas a Pet também é bem cara. Sim, ok. Mas, assim, eu digo, quando eu ia lá, mesmo raciocinando disso, eu falava, bom, esse dinheiro que eu estou deixando aqui, de alguma forma, vai voltar para mim, né? E eu lembro que, acho que eu não tenho mais ação da Renner, mas eu lembro que eu estava caminhando com a minha filha, tentando fazer ela gostar desse assunto, e tem uma loja Renner aqui no shopping, e eu expliquei para ela o caminho que o dinheiro faz, né? No momento que a gente compra alguma coisa, vai para o faturamento, vai para a demonstração de resultado, vai para o lucro, vira dividendo e vem para o meu bolso. Então, como é interessante a gente ter essa ideia de que a gente está comprando algo numa empresa que é nossa, de alguma forma. Então, eu acho que tem várias coisas que a gente vai ter contato quando a gente começa a investir. Fora, obviamente, toda essa questão dessa vantagem de multiplicar os valores para a gente usar na nossa aposentadoria. Com certeza. Bom, eu vou precisar andar um pouquinho mais rápido para poder cumprir aí, nos próximos 10 minutos, o restante, que eu não sabia que eu ia ficar tanto tempo aqui, né? Porque o assunto realmente é maravilhoso e eu fico muito empolgado com isso. Vamos lá. Eu peço desculpa, eu também... Não, pelo amor de Deus. Eu agradeço toda a intervenção, tudo. E, para mim, se eu tiver que cortar aqui e continuar na aula que vem, não tem problema algum. A gente tem muito tempo pela frente, tá? Não tem problema. É porque, realmente, eu acabei da outra reunião 6 e pouco, eu não tinha como começar às 6h30. Mas vamos lá. Você pode começar a investir com somente alguns princípios básicos, optando por alternativa de investimento mais simples, né? E aí tem aqueles índices que eu falei, de ETF ou BDR, né? Uma coisa assim mais indireta. Enquanto tu vai estudando mais sobre alternativas mais complexas. E realmente, hoje até tive um papo aqui com a minha esposa,
e falei para ela a carteira que ela tem hoje, eu montei há uns 2 anos e simplesmente segui o índice. Peguei as 5 primeiras ações do Ibovespa e dividi ali e está dando uma rentabilidade bacana. Hoje eu faria um pouco diferente. Eu não só consultaria o Ibovespa, mas principalmente iria para o IDIV, que é o mesmo tipo de índice que privilegia dividendos. Tá? Mas tem Petrobras, tem Vale, e principalmente essas duas, Itaúsa também, que pagou dividendo hoje, estão dando um bom resultado para ela. Então, essa complexidade vem com o tempo. A gente falou aqui do conhecimento, cadê? Aqui, esse conhecimento. O conhecimento vai dando você ideias para tornar a sua operação mais complexa. Um dia chegará o momento que você poderá passar a viver apenas dos frutos dos seus pés de dinheiro. E, cara, isso é com certeza. Com certeza. Não tenha dúvidas disso. Isso aqui é muito útil. Tá? Tem até uma fotografia que eu vi, mostra a pessoa em 2 fases da vida, né? Começando a investir, a pessoa carregando, dando a mão para o dividendo pequenininho, assim, como se estivesse levando dividendo para passear, e a pessoa velha, o dividendo dando a mão para ele, né, carregando. Então, é interessante a gente ter essa ideia, né? Aquilo que o professor falou na terça-feira. Quando a gente está jovem, como é o caso de vocês, chegar aos 70 anos, parece que são 300 anos na frente, mas não são. Vai passar razoavelmente rápido, e a gente lamenta muito não ter feito algumas coisas no passado. Então, essas experiências com pouco dinheiro, você não vai se arrepender, e se der certo, você vai ver que vai ter, a experiência que você vai colher vai ser muito importante. Investir é nada se você não souber o que fazer com a colheita também, tá? Então, eu vou falar no próximo capítulo, na parte de fruição. Tem pessoas que morrem com milhões de dinheiro no banco. Então, você tem que ter uma ideia de fazer um plano de gastar isso. Eu sou favorável a essa questão. Deixando ou não herança, mas você tem que ter um plano para gastar o dinheiro que você vai juntar. Senão, perde sentido completamente. Vamos lá. Esse é o livro que eu tinha falado, Investindo em Ações de Longo Prazo. Ele é um livro também muito bom em nível mundial, Jeremy Siegel. Tá? Ele, em vez do outro lá que tem 700, esse tem, se não me engano, só 400 páginas, mas é bem denso, é bem mais atualizado que o outro, e assim, não sei se é igualmente famoso, mas também muito famoso no mundo inteiro. Então, peguei algumas coisas, assim, recomendo mesmo, galera. É um puta de um livro, Investindo em Ações para o Longo Prazo, do Jeremy Siegel. O investimento em ações ao longo do tempo é uma estratégia bem sucedida, independentemente do plano de investimento seja um mercado de alta. Então, cara, tá sempre subindo, como é que eu vou entrar se é bom comprar em baixa? Entra, e aí, aos poucos, você vai entendendo a complexidade, vai pegando as baixas do curto prazo para se aproveitar delas. Mas, mesmo entrando em mercados de alta, com o tempo você ganha muito dinheiro. Ao longo de 210 anos, que ele fez um gráfico que eu vou falar aqui na frente, ó, esse gráfico aqui de 200 anos, ao longo de 210 anos, retornos acionários examinados, o retorno real sobre uma carteira de ações amplamente diversificada, então, diversificação é uma coisa interessante, eu não toquei muito nesse assunto, gira em torno de 6,6% ao ano. Que eu falei ontem que o Bazinha, aquele senhor que já faleceu, cujo livro é da década lá de 60 ou 70, sei lá, ele falava desses 6% ao ano. Tá? Então, isso aqui é retorno real em dólar. O preço das ações flutua abaixo e acima da linha de tendência. Então, você tem uma linha de tendência, as ações ficam subindo e descendo. Os economistas chamam esse comportamento de reversão à média. Então, olha só, se você pega um valor e pega o preço médio para trás, você vai ver que ele vai passear para cima e para baixo. Se você tem uma média e hoje ele está acima da média, olha só, você tem a média para trás. Se ele hoje está acima da média, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair. Se você tem a média para trás, ele está abaixo da média, o que vai acontecer com essa ação? Ela vai subir. Tá? Então, tem esse comportamento de reversão à média, que é uma das coisas que começam a dar aquela complexidade que ele falou ali atrás. Você começa a entender uma coisa ou outra. Eu fiz uma brincadeirazinha com a ação da Embraer. Eu via, por exemplo, que se você, independentemente de você ficar acompanhando, se você
comprasse na sexta-feira e vendesse na quarta-feira da semana seguinte, você ia ganhar dinheiro. Só fazendo isso. Compra na sexta, vende na quarta. Compra na sexta, vende na quarta. Foi uma observação bem limitada, obviamente sem crítica, sem técnica alguma. Eu só estava querendo entender, porque há um tempo atrás eu lembro que a ação da Embraer era muito volátil. Aí eu falei, bom, deixa eu entender bem essa volatilidade. Então, eu vi a média e vi que ela fazia esse tipo de comportamento. Isso é mais análise técnica do que fundamentalista. E, na minha opinião, não é uma boa. Mas, assim, nada impede que você pegue um pouquinho do dinheiro e brinque com isso. Uma propriedade que indica que os períodos de retorno acima da média tendem a ser acompanhados de períodos de retorno abaixo da média e vice-versa. Então, elas vão estar acima e abaixo, e você tem essa linha aqui de cima, que, se não me engano, eles chamam de resistência, e essa linha aqui de baixo que eles chamam de suporte, se não me engano. Tá? Não saco muito de análise técnica, não. Oscilações de curto prazo no mercado, que tanto preocupam os investidores e a imprensa especializada, são insignificantes em comparação com o amplo movimento ascendente dos retornos acionários. Então, se você afastar a sua observação de 20 anos, por exemplo, se você afastar 20 anos e ver, você vai sempre ver subida. Aí, conforme você vai chegando perto, né, para 5 anos, 1 ano, 1 mês, 1 dia, uma semana, sei lá, você vai ver muita oscilação, mas quando você vai afastando, sempre vai ser uma linha subindo. Então, olha aqui, mercado dos Estados Unidos, ações lá em cima, né, dando aqueles 6,6% ao ano em média aqui que ele falou, ok? Aqui são os títulos, né, de renda fixa do Tesouro, aqui os bills, acho que são os certificados de banco, CDB, esse tipo de coisa. O ouro fica lá mais ou menos mantendo o valor, né? Ele não é bem um investimento, e o dólar caindo porque ele está considerando a inflação. Então, por isso que ele fala, investir. Ele logo do início tem lá no prefácio alguma coisa assim, tem que investir por longo prazo. Então, para quem que a gente tem que falar isso? Para você que é jovem, 20 e poucos anos, entendeu? Para quando você chegar na minha idade, você ter passado 20, 30 anos investindo. É praticamente impossível dar errado. Praticamente impossível dar errado. Nos últimos 2 séculos, os tais 200 anos, o retorno total das ações predomina sobre todos os outros ativos. Então, investimento é ação, né? É a tônica do livro. E aí tem esse parágrafo grande, se não me engano, já termina, e tem uns detalhezinhos da minha previdência. Estudos demonstram que, ao longo do período de 20 anos ou mais, uma carteira diversificada de ações não apenas oferece retorno mais alto após a inflação, como, na verdade, é mais segura que os títulos governamentais. Eu não lembro exatamente por que ele falou isso, mas a gente tem essa ideia de que investir em tesouro direto, aquela coisa toda, é muito seguro e tudo mais. Mas aí ele demonstra no livro, eu não vou ter aqui capacidade de explicar os porquês, mas tem um pouco a ver com esse gráfico que ele está falando. Ó. Os bonds aqui são esses títulos que ele está falando. Entretanto, como os investidores concentram-se em um horizonte de investimento muito curto, é que muita gente faz, que o Mauro Halfield falou, que você entra e sai logo e o negócio começa a balançar, as ações parecem bastante arriscadas. Isso justifica o medo que a galera falou no e-mail. Realmente assusta. Mas a gente tem que entender, tem que ir para o conhecimento, tem que estudar, começar com pouco, vai se acostumar, é uma espécie de vacina, você vai ganhar dinheiro no longo prazo, não tem jeito. E por isso, preciso seduzi-los com um prêmio vultuoso que mantenha as ações. Então, esse prêmio aqui eu tentei entender, mas a minha ideia desse prêmio que eu quis passar é a ideia de que você vai ter o retorno lá na frente. É só olhar para esse gráfico aqui do estudo dos 200 anos que ele fez. Se os investidores avaliarem sua carteira com menor frequência, então a gente não deve ficar olhando toda hora, porque isso provoca pânico no mercado, a gente quer comprar, quer vender, quer trocar, quer sair de uma para outra, é isso que dá merda. A gente tem que comprar e deixar lá. O prêmio das ações poderia cair consideravelmente, quer dizer, é porque algumas ações estão com... Esse prêmio aí está muito valorizadas, então... estão muito caras, digamos assim. Né? Elas deveriam estar cotadas, digamos, por 40, elas estão sendo vendidas a 150, porque está tendo um excesso de expectativa, isso gera todo mundo querer comprar, o preço vai lá para cima. Algumas ações aqui no Brasil têm essa característica, como a VEG, Magalu, parece que o Banco Inter também está com isso daí. Então, você tem que entender, não são ações ruins, são ações excelentes, mas estão muito caras, quer dizer, você entrar com elas muito infladas, esse prêmio muito grande, digamos assim, a probabilidade de ter uma quedazinha de ajuste de preço lá na frente é muito grande. Tá? Vamos lá.
Referência internacional. Vou recomendar esse cara aqui, The Money Guy Show, são esses dois. Pelo menos esse da esquerda aqui é contador, então é uma coisa que eu acho interessante. Aí ele fala muito lá das regras de investimentos americanos, etc. Para você treinar o inglês também é interessante. Tem o blog deles com muito material de graça lá, então é legal para você entender o inglês, é legal para você entender o mercado americano e tudo mais. E aí eles têm alguns tipos de vídeos como esse daqui que eu peguei, né, que eu queria comentar. Ele tem esse copinho aqui que está escrito, tem uma parada que envolve a cerveja para manter a temperatura, que está escrito que está escrito assim, essa cerveja de $1 me custa 88 no futuro. É justamente, ele está falando aqui para os jovens, ó, que dos 20 aos 30 anos são os anos mais poderosos. Aí ele está tentando estimular aos jovens, esse daqui era um programa para os jovens, né, de que esse que você coloca aqui, se bem administrado, cada que você planta, você colhe 88 lá no futuro. E isso é uma regra deles lá, tá? Um vídeo aqui no Brasil deu conta de que esse em 30 anos vai para 44, 45, mais ou menos. Mas mesmo assim, é muito bom, tá? Então, aí eu fiz lá algumas contas, né? E estabeleci isso aqui, dos 25 aos 65 anos, para virar 88, isso equivale a 11,84% ao ano, ou seja, 0,96% ao mês. Repara só, isso aqui, que é um absurdo de bom, está bem ao nosso alcance. Eu mostrei aqui o Ibovespa de uns 3, 4 anos para cá, 1%, mais de 1% ao mês, se considerado todo o período. Okay? E eles falam, nesse vídeo aqui, eles falaram interessante, esse ponto aqui, manejo da aposentadoria. Tempo, disciplina e dinheiro. Quer dizer, tempo você tem, disciplina você tem que correr atrás, conhecimento, orçamento, se interessar por esse assunto, e dinheiro, lembrando do Baster, você tem que trabalhar, ninguém aqui está falando para ficar de vida boa, você tem que trabalhar para ter renda, da renda você tirar para fazer seus investimentos. É uma sugestão que eu dou, The Money Guy Show. E, terminando, minha previdência privada. O que é a previdência privada? Acabei de mandar um zap aqui para uma amiga que gosta de falar de previdência, se ela puder, ela vem aqui. E eu quero fazer algumas experiências com vocês. Semana que vem a gente deve terminar a matéria, já vi que passou das 8 horas aqui, já estou concluindo. Uma das coisas que eu vou pedir para vocês fazerem é catar informação sobre previdência privada. Eu vou demonstrar para você que a previdência privada não é boa. Não é boa, tá? Mas tem algumas coisas que são boas, e principalmente essa minha amiga gosta de falar muito bem de previdência privada. Aquele dinheiro que eu falei, que eu tenho já quase 300 mil, é de previdência privada, mas ela é muito antiga. As muito antigas, elas realmente são muito diferentes das que estão aqui hoje. Basicamente, previdência privada, você junta dinheiro numa conta de investimentos para uso futuro. Isso é a conta de previdência. Só que você delega a gestão dessa massa crítica, esse dinheiro que fica crescendo, e paga por isso. Ok? É a taxa de administração. Ok? Tem aqui os encargos, ó, taxa de carregamento de administração e imposto de renda. São coisas que vão atacar esse dinheiro, ele não vai crescer como deveria, se você tivesse você mesmo administrando. Então, para crescimento do valor, previdência privada perde disparado para as ações, para os fundos imobiliários, até algumas contas que eu já fiz, até da poupança. Mas aí eu já não tenho feito esse tipo de conta, não sei como falar. Talvez a gente vai fazer essas experiências, a gente vai ver isso daí, tá? E alguns contratos antigos, como o meu, eu fiz há quase 30 anos. Estou pagando todos os meses, tá? Eles são bem melhores do que os atuais. Vamos lá. Meu contrato, eu estou desde 1994, quando eu tinha perto de 30 anos, ou seja, já tenho 27 anos pagando isso, e vou sair aos 60. Então, daqui a 3 anos, né, eu completo 57 anos, mês que vem, eu vou sair desse plano. Eu posso decidir se eu quero receber um salário mínimo por mês, mais ou menos, que é o Bradesco vai me pagar, ou pegar esse dinheiro e fazer uso dele em investimentos. Então, a minha contribuição inicial, lá em 94, era R$50. Tá? Eu ganhava em Furnas 250, pegava 50 e colocava no meu plano. A contribuição hoje é de 133. Por que aumentou o valor? Ele veio corrigindo com a inflação. Tá? Então, ele foi 50, 50, 50, 50, 50, aí chegou agora, está com 288 mil. Últimos desempenhos. De janeiro de 18 a dezembro de 2020, esse plano rendeu 1,30 ao mês, bem alto. Tá? Enquanto que o Ibovespa rendeu 1,18 ao mês. Olha só, um plano de previdência privada que não rende muito, né?
previdência privada não é para render, é para garantir renda. Esse meu plano estava rendendo mais do que o retorno do Ibovespa. Só que, eu acho que de 1 ou 2 meses para cá, ele começou a pipocar. Está rendendo baixíssimo, está bem longe desse 1,3 aqui ao mês. Tá? E olha que interessante, sempre que o plano aumenta, o Ibovespa abaixa. Ó. Em 18, ele rendeu 1,4 ao mês e o Ibovespa 0,76. Quando o plano baixou de 1 para 0,82, o Ibovespa subiu de 76 para 2,55. Então, ele é contra o Ibovespa, digamos assim. Né? Aí, aqui em 2020, o Ibovespa desceu, ele subiu e o meu plano desceu. Desculpa. O meu plano subiu o rendimento e o Ibovespa desceu. E 2021, né? Ele subiu um pouco, enquanto que o Ibovespa desceu. Ele costuma estar correlacionado ao contrário. Aí eu vou mostrar umas fotos, não sei porque que eu quis fazer isso, estou repetindo o que eu falei no último semestre. Então, tem uma foto minha aqui, quando eu tinha 28, 29 anos de idade, eu falei que eu já fui militar, né, do Corpo de Bombeiros, depois de ter sido do Exército, lá em Goiânia. Esse aqui é meu primeiro dia de bombeiro, cheio de cabelo ainda, né, tudo funcionando bem comigo. E aí, 2 anos depois, eu saí do bombeiro, peguei uma licença sem vencimento, vim para a universidade para terminar o meu curso, está aqui eu me graduando aos 29 anos de idade, né? 2 anos depois. Então, eu estou vendo em vocês alguém assim, né, jovem, cheio de cabelo, cheio de coisa para fazer, etc. Meu canudo da UFRJ na mão. E agora... Oi? Com 29 já estava tendo uma entrada ali, né? Sempre tive, cara. Até meu filho com 1 ano agora já tem. Se você levantar assim, ele já tem. Não tem jeito. Isso é... Aqui, ó, tá bem marcado aqui, tá vendo? Então, cara, ó, já passaram quase 30 anos, né? É isso que eu estou tentando projetar para vocês, né? Vocês estão aqui. E agora, 56, 57, ó, eu tenho uma filha de 18, que está agora fazendo faculdade nos Estados Unidos, se mudou para lá com a mãe. Meu bebezinho aqui que acabou de nascer, eu sem cabelo, gordo, sem fazer quase nada, e minha esposa aqui. Então, poxa, que família bacana que eu tenho, num lugar bacana que é aqui perto de casa, e é isso aqui que eu quero desejar para vocês. Aproveita agora que vocês estão jovens, cheios de energia e tudo, e vocês têm esses 30 anos aí de diferença, né, para chegar e estar com uma razoável estabilidade que eu estou aproveitando agora, e não só pela minha aposentadoria que está chegando, mas também por essa massa de dinheiro que eu estou administrando, que vai ser, provavelmente eu vou ter um rendimento muito parecido, ou talvez até maior, do que eu vou ter na minha aposentadoria, que é boa, por causa dos investimentos que eu comecei há pouco tempo. Né? Então, meu amigo, é isso aí que eu desejo para vocês. Esse é o livro que eu tinha falado lá atrás, que eu achei bacana. Esse aqui é a foto com o autor, que ele teve aqui no evento da CVM. Eu tenho essas manias, né? Eu estava com o livro lá, pedi para ele autografar. Eu queria dizer para vocês que o único caderno que eu guardei da minha graduação na universidade foi de matemática financeira, porque lá, aos 28 anos, 27, eu percebi que ali tinha caldo. Então, é um conhecimento que eu quis entender, que é fazer conta de composição de juros. E eu acho isso muito maneiro. É o único caderno que eu guardei. Tenho ele até hoje, o meu caderno de matemática financeira. Como eu amei fazer essa disciplina, tá? Eu considero essa leitura mais importante, esse livro aqui, Seu Futuro Financeiro. Foi escrito por esse senhor, ele é contador e atuário, super gente boa, ficou até emocionado que eu falei que eu lancei uma disciplina na UFRJ por causa dele, chamada Finanças Pessoais, que era a coluna que ele fazia na revista Exame. Lembrando que nós temos, isso é tão importante, ó, o mundo tem um Dia Mundial da Poupança, tá? Costuma ser no dia 31 de outubro. Tinha umas coisas para falar aqui, mas a gente já está sem tempo. Se tiver curiosidade, está aqui o site. Poupar dinheiro é muito importante. Então, tem uma campanha mundial, todo ano eles mudam isso daí para incentivar as pessoas a pouparem. Semana que vem eu começo a falar de fruição. Não vale a pena a gente juntar dinheiro se não tem também plano de como gastar. E também como transmitir isso para os nossos herdeiros. A gente chama de processo sucessório ou sucessão. Enfim, galera, valeu mais uma vez. Eu agradeço muito a presença de vocês. Quem está fazendo o resto, que eu não sei se alguém está aqui, mas está ciente que a prova está rolando lá. Bom fim de semana para todo mundo. Terça-feira estaremos aqui, se não tiver nada em contrário, tá bom? Valeu e até a próxima. Bom fim de semana. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.
Não esqueçam de guardar dinheiro para a aposentadoria de vocês. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Valeu, Juan.